quando a CDL realiza essa série de entrevistas com os candidatos a prefeito dos Palmares, que vai aqui apresentar o seu plano de governo. Recebemos com muito prazer o candidato a prefeito dos Palmares, o professor João Bezerra, estará apresentando o seu plano de governo para as autoridades empresariais do município dos Palmares. Boa noite a todos, a todas presentes. Quero agradecer a CDL, a pessoa de Carlinhos e todos que formam a CDL Palmares. Para nós é um motivo de honra, de orgulho, estarmos aqui podendo falar um pouco do nosso plano de governo, que nós já estamos chamando de plano de gestão, que é um plano que nós queremos colocar em prática. Nós vamos começar a apresentar para vocês hoje. Nós fizemos, na verdade, uma demonstração aqui, uma exposição para vocês, já voltado mesmo para a CDL, no âmbito principalmente do desenvolvimento econômico e estrutural da nossa cidade. Mas nós vamos falar também das outras políticas públicas. E aí eu vou começar a apresentação do plano de governo da CDL Palmares, para a CDL Palmares, que fizemos com foco na gestão 2013 e 2016. Nós somos a Frente Popular de Palmares, formado por 9 partidos. Hoje nós representamos o maior grupo político de Palmares. Nós temos 9 partidos políticos, temos 63 candidatos a vereador desses 9 partidos. Nessa composição de partidos nós temos o PSB, que é o nosso partido, 40, o partido do governador Eduardo Campos. Nós temos o PSD, que é o partido da vice doutora Carol, que tem André de Paula como presidente estadual. Nós temos o PT, que é o Partido dos Trabalhadores, representado nacionalmente pela nossa presidente Dilma e pelo ex-presidente Lula. Nós temos o PCdoB, que é um partido hoje representado aqui em nosso estado pela deputada federal Luciana Santos, pelo deputado estadual Luciano Siqueira, pelo prefeito de Olinda, Renildo Calheiros, e tantos outros membros que têm na sua história uma história de luta ao lado do povo. Nós temos o PTB, do senador Armando Monteiro, do deputado Clodoaldo Magalhães. Nós temos o PR, do deputado Inocêncio Oliveira. Nós temos o PTB, o PTC e o PRTB. 9 partidos que compõem essa grande frente aqui em Palmares. Como já disse, nós temos 3 coligações proporcionais, um total de 63 candidatos a vereadores. Nosso plano de gestão municipal 2013 e 2016, nós dividimos para vocês em 3 temáticas. Nesta apresentação, nós vamos dividir em 3 temáticas: desenvolvimento, respeito e cidadania. Então vamos para a primeira temática. Nós temos aí, no planejamento de nossa cidade, e aí nós colocamos planejamento urbano, mas é o planejamento de nossa cidade como um todo. Nós vamos estruturar ela a partir dessa organização que estamos expondo aqui para vocês. Nós vamos começar pela reorganização administrativa. Essa reorganização administrativa da prefeitura se faz necessária para que nós possamos fazer as intervenções que o município precisa. Como, por exemplo, nós temos uma secretaria hoje de desenvolvimento econômico, que ela é assim: Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Meio Ambiente. E nos falta, por exemplo, uma secretaria específica de agricultura, porque a agricultura passa a ser uma diretoria dentro desta secretaria. E aí nós queremos fazer o desmembramento em 2 secretarias: Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, sendo uma secretaria, e Agricultura e Meio Ambiente, uma outra secretaria, para dar um atendimento mais próximo, principalmente aos nossos pequenos agricultores e agricultura familiar. Esse é um exemplo de tantas outras reestruturações que nós vamos dar em cada uma das secretarias com um perfil novo. Depois da reorganização administrativa, a necessidade de planejar a nossa cidade, nosso território. O planejamento de Palmares tem que ocorrer utilizando como base o alinhamento com as políticas públicas do governo do Estado e do governo federal. Nós não podemos ter políticas individuais se a gente não olhar as esferas maiores, que é de onde
nós vamos buscar outros recursos para fazer o que Palmares precisa. E como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer esse planejamento de nossa cidade, do nosso território, a partir da participação popular. E aí, com essa participação popular, nós vamos buscar os instrumentos legais que norteiam essa discussão a partir da participação popular. Então, nós vamos estar ouvindo a população, mas também toda a sociedade civil organizada, os grupos de serviço, né? Todos os elementos representativos de nossa cidade, para que nós possamos, feito isso aqui, voltarmos à reorganização administrativa e aí sim, depois do planejamento, o foco da nossa administração. Como disse inicialmente, dividimos em 3 temáticas. A primeira é desenvolvimento. Neste desenvolvimento, o que é desenvolvimento, na nossa visão? O que é o desenvolvimento? Compreendemos o desenvolvimento como uma articulação entre o econômico e o social. Nós temos que fazer o desenvolvimento econômico do nosso município, mas não podemos fazer o desenvolvimento econômico sem olhar a questão social, a organização social, ou seja, cuidar das pessoas. Nós não podemos ter esse desenvolvimento econômico de forma desordenada, crescer, industrializar, fazer, mas não pensar nas pessoas, não pensar na reorganização social da nossa cidade. E essa compreensão, ela foi dividida em 10 ações prioritárias, que nós vamos passar a ver agora. A primeira ação: a partir de 2013, a Prefeitura é preparada para ser uma instituição indutora do desenvolvimento econômico local. Nós vamos utilizar a nossa administração para fazer um planejamento, Carlinhos, nos mesmos parâmetros que o governo federal e o governo estadual faz. Nós vamos criar as metas dentro de cada política pública, definir essas metas dentro dos 4 anos de governo e vamos trabalhar com essas metas. Obviamente que esse planejamento, como já foi dito, será feito de forma coletiva com a sociedade civil organizada, grupo de serviço e o povo em geral. Vamos discutir isso aqui em fóruns. E a reorganização da nossa cidade. Quando eu coloco prefeitura, é as ações da prefeitura para a reorganização de nossa cidade. E essas ações têm que ser indutoras do desenvolvimento local, desenvolver nossa cidade, não só o desenvolvimento econômico, mas no desenvolvimento na melhoria das políticas públicas para que chegue mais próxima do povo que dela precisa. Nós não podemos pensar nas políticas públicas de forma individual, onde não atendem os anseios e a necessidade do povo. Porque essas políticas têm que ser voltadas principalmente para o povo mais pobre de nossa cidade. Nós vamos começar a pegar essa roda que está girando hoje, vamos girar ela ao contrário. Ela não pode ser política para poucos, ela tem que ser política para todos. O segundo ponto: o gabinete do prefeito contará com um núcleo técnico para a elaboração de projetos de fomento econômico. O que é que nós vamos fazer? A partir dessa equipe técnica, nós vamos preparar uma equipe, nós vamos juntar uma equipe, e não precisa ser ninguém de fora não, nós temos pessoas competentes aqui em nossa cidade, que poderá, obviamente que a gente pode trazer algumas pessoas para fazer seminários, para fazer discussão, para ampliar o nosso conhecimento, mas nós vamos ter aqui uma equipe de trabalho para planejar também e fazer os projetos que Palmares precisa. Nós vamos fazer os projetos para levar para o governo federal, para levar para o governo estadual e também para a iniciativa privada, porque nós vamos ter que reorganizar essas políticas públicas de Palmares e também a forma pelo qual nós vamos poder trabalhar essas políticas públicas. O terceiro ponto: a parceria com o governo do estado será focada no polo industrial, considerando uma nova área para sua instalação e inclusão de Palmares no território estratégico de Suape. É um grande desafio, todo mundo fala, mas ninguém conseguiu ainda traduzir em realidade. Trazer indústria para Palmares. Hoje talvez seja uma grande interrogação na cabeça de todo mundo. É possível fazer, Carlinhos? É possível. Foi feita uma desapropriação de uma área aqui pelo governo do estado, na ordem de 96,4 hectares, para a implantação de um polo industrial. Qual é a maior dificuldade da nossa cidade e da nossa região? É que nossa topografia, ela é muito irregular. E aí, para a implantação de um polo industrial, nós temos que ter um terreno plano, terreno que atenda no nível próximo da BR para que possa implantar a indústria.
E aí o terreno que foi desapropriado, para fazer o nivelamento desse terreno, é 20 vezes o valor que foi pago dele, ou mais. 20 vezes o valor que foi pago pelo terreno. Então ele não serve, ele não atende, ele pode atender a outras demandas, construção de casa, construção de outras coisas, mas não para o polo industrial. Mas o governador Eduardo Campos, eu já tive com o pessoal, a equipe técnica da própria DDPE, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, da Secretaria de Planejamento, a CEPLAG estadual e a Casa Militar, e o governador Eduardo Campos está fazendo um contato com a usina Pumati, e a usina Pumati, eles têm débitos fiscais com o Estado de mais de 20 anos. Então, o que é que o governador fez? Está chamando os herdeiros e proprietários da usina Pumati para trocar esse débito, e aí ele está tirando juros e multas, apenas o valor venal será pago desses mais de 20 anos. E aí essa quitação se dará através de terras, de terreno. Essas terras, parte é no município de Joaquim Nabuco e parte no município de Palmares. E aí já estamos vendo algumas terras ali do engenho Santa Fé, do engenho Catuama B, né? Catuamá também. Essas terras, né, serão utilizadas sim, para que nós possamos fazer esse polo industrial que Palmares tanto precisa. E também a inclusão de Palmares no território estratégico de Suape. O território estratégico de Suape hoje só vem até a cidade de Ribeirão. Já conversei inclusive com o governador sobre isso, e nós estamos a 75 quilômetros de linha reta de Suape. E a área estratégica de Suape, quando ela foi criada, ela atingirá na sua plenitude um raio de 150 quilômetros. Então nós ficamos na metade desse raio, a 75 quilômetros. É por isso que também indústrias já se implantaram, 11 indústrias em Escada, e agora tem mais 5 para ser implantadas. Já tem uma indústria sendo implantada em Ribeirão, que é o Catex, já tem uma segunda para ser implantada em Ribeirão, e Palmares ainda está no papel a ideia da implantação de 2 indústrias. Mas nós vamos aproveitar esse alinhamento com o governo do Estado e esse planejamento para que possamos ter a inclusão de Palmares no território estratégico de Suape, onde vai viabilizar muito, porque o pensamento, inclusive, do governo do Estado e do governador Eduardo Campos é descentralizar o desenvolvimento da área metropolitana. E Palmares precisa voltar a ser a cidade mais importante da Mata Sul, de ser a capital da Mata Sul, e buscar esse desenvolvimento que Palmares precisa e que a Mata Sul precisa. E aí nós temos todas as condições para ter esse desenvolvimento aqui em Palmares. Outro ponto, que é o ponto número 4, a parceria com o comércio, serviços e agricultura local será encaminhada a partir da criação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico de Palmares. Na verdade, Carlinhos, o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico ele já existe no papel, numa lei municipal, mas não se materializou numa equipe de trabalho, tá certo? Representativo do governo municipal e da sociedade civil organizada, para que a gente possa planejar o desenvolvimento econômico do nosso município. Inclusive, como desenvolvimento econômico também do município, nós vamos trazer, Carlinhos, um parceiro que você já teve aqui no CDL por muito tempo, que é o SEBRAE. O SEBRAE vai trabalhar nesta região, continua? O SEBRAE trabalha nesta região com vários programas dentro do território da cidadania. Então vamos buscar essa parceria permanente com o SEBRAE para assessoramento dos negócios em Palmares, junto com a CDL e a Associação Comercial, né? As duas entidades. Essas parcerias foram sempre deixadas de lado por falta de prioridade da gestão, não do CDL, que sempre procurou. Mas os parceiros têm que ser ampliados. O governo municipal tem que ser partícipe para que isso seja de fato implementado. Vamos implementar em parceria um serviço permanente de assessoramento aos comerciantes e aos empreendedores, utilizando a Associação Comercial, a CDL, Prefeitura Municipal, para que nós possamos, nesta parceria, né, ser mais profícuo, trazer dividendos importantes para Palmares. Quinto ponto, nós vamos trabalhar contratos de compras e serviços serão priorizados para a economia local, oportunizando o empreendedorismo e a diversificação econômica. Uma gestão municipal
Nós vamos ter que priorizar as compras da Prefeitura no comércio em Palmares. Nós só vamos comprar fora aquele que não tem aqui. Nós vamos fazer a parceria com o comércio para que nós tenhamos, nessa parceria, a compra de todo o fornecimento da Prefeitura ser feito no comércio local e também, como no programa de merenda escolar, no PNAE, vamos comprar também dos nossos agricultores aqui em Palmares, porque parte desse dinheiro, 30% do valor que vem do PNAE, é para comprar, inclusive da agricultura, utilizando a agricultura familiar como elemento importante de inclusão social dentro do nosso município. O sexto ponto que nós colocamos aqui, haverá uma constante articulação entre a agenda das obras de infraestrutura urbana e a contratação de mão de obra local. Nós não podemos pensar que uma indústria venha a ser implantada em Palmares e os trabalhadores que venham trabalhar na construção do prédio sejam de fora. E também os seus trabalhadores sejam trazidos de fora. Nós vamos preparar, capacitar e formar mão de obra para estes empreendimentos que chegam em Palmares. Nós vamos dar prioridade a todas as obras e todas as empresas que vierem fazer serviço em Palmares, a sua mão de obra seja na essência de Palmares ou da região, se não tiver tudo em Palmares, que seja de Palmares e da região, para que priorize todo esse investimento na questão local do desenvolvimento econômico e também na parceria com o comércio de Palmares. O sétimo ponto, parceria com as entidades SENAC, SENAI e SESC serão prioritárias para agregar valores, qualificação de mão de obra local e criar novos empreendimentos. Nós não podemos pensar nessa qualificação de mão de obra, porque nós vamos receber aqui alguns investimentos, como por exemplo o IFED, Instituto Federal de Educação, a UPE, que nós vamos receber em Palmares. Nós temos uma escola técnica, que é a Escola Técnica e Agrícola de Palmares, que já tem alguns cursos profissionalizantes, como por exemplo técnico de segurança do trabalho, logística, comércio e técnico em agropecuária. Mas nós podemos trazer, através do governo do estado, outros cursos que traduzam melhor a qualificação para a nossa região e também para empreendimentos que nós vamos receber a partir de 2013. Fora isso, nós vamos poder fazer este convênio com o SENAC, SENAI e SESC e trazer cursos de qualificação em todas as áreas. Pedreiro, marceneiro, carpinteiro, torneiro mecânico e todas as áreas que necessitam aqui na nossa região e que nós vamos precisar através do desenvolvimento econômico. Nós temos aqui em Palmares a duplicação da BR-101, que chega a Palmares. Nós sabemos que quando teve a duplicação da BR-232, ligando Recife a Caruaru, o quanto Vitória de Santo Antão, Gravatar, Bezerros e o próprio Caruaru vem crescendo a partir daquela duplicação. E o que foi que chegou em Palmares depois da duplicação da 101? Nada, absolutamente nada. Nós vamos ter que mudar essa roda desse desenvolvimento. Palmares tem que receber a fatia do bolo do desenvolvimento de Pernambuco. Pernambuco é o estado do Brasil que cresce hoje mais do que o próprio Brasil. É o estado que mais cresce no Brasil, através de um modelo de gestão arrojada, em parceria com o governo federal. E tudo isso começou numa grande parceria entre o presidente Lula e o governador Eduardo Campos. E hoje se mantém com a presidente Dilma e o governador Eduardo Campos. Mas isso também só foi possível porque teve uma visão de um jovem governador que teve a ousadia de formar uma equipe competente de governo, de planejar uma gestão e de fazer os projetos. Porque os recursos para o Estado e para o município, ninguém vem oferecer não. Ninguém vai oferecer. Você tem que mostrar competência, você tem que fazer os projetos e ir buscar, e pedir, cobrar, ter força política também para ir buscar. Isso é importante no nosso município. A gente não pode ficar encastelado dentro da prefeitura esperando que alguém venha oferecer alguma coisa. Não vai oferecer não. Se não fizer o planejamento, se não fizer os projetos que Palmares precisa, e ir bater nas portas, junto ao governo do estado e ao governo federal, não vem um centavo para Palmares. Obviamente que nós temos que fazer o dever de casa. Qual é o dever de casa? Organizar nossas prestações de conta para que tenhamos o CALC, que assim como a prefeitura, o CALC representa a mesma coisa do Serasa para o comércio. Nós temos que estar com o CALC limpo, nós temos que estar pronto para receber os investimentos
que Palmares precisa. Depois que tivermos com o nosso nome livre, aí nós vamos buscar recursos para Palmares. Palmares hoje nós sabemos que tem todo tipo de necessidade, desde as necessidades mais primárias, como saneamento, calçamento, até o desenvolvimento econômico, melhoria da saúde, melhoria da educação, melhoria que as áreas que estão mais esquecidas, que é a área da cultura, a área do esporte e do lazer. Hoje estão colocados a um estágio secundário. E a gente sabe que não é secundário. Para a formação da cidadania, para a formação plena do cidadão, nós temos que ter essas áreas como prioridade. Entendam que as obras são importantes, mas junto com as obras, nós temos que cuidar das pessoas. Tá certo? E cuidar das pessoas é um grande desafio para qualquer gestão. Mas nós vamos fazer, na nossa gestão, nós vamos fazer as obras, mas paralelo a isso. É por isso que colocamos lá no início da nossa apresentação, desenvolvimento econômico e desenvolvimento social, andando paralelamente, fazer as obras, mas cuidar das pessoas. Nosso oitavo ponto: contribuir para acelerar a construção do Instituto Técnico de Pernambuco, o IFEP, objetivando qualificar e preparar nossos profissionais para atendimento da agenda de desenvolvimento do Estado. Não adianta pensar em industrialização, não adianta pensar em indústria para Palmares, mas nós não temos a preparação das pessoas para essa indústria. O que é que vai acontecer? Vai vir as indústrias, vão trazer mão de obra de fora e o pessoal daqui vai ficar desempregado do mesmo jeito. Nós temos que pensar no desenvolvimento econômico paralelo com a formação e qualificação profissional dos nossos jovens, dos nossos pais de família e mães de família que precisam ser incluídas no campo de trabalho, mas com qualidade. Com qualidade. Nós vamos fazer isso com a nossa Escola Técnica de Pernambuco, que é a Escola Técnica e Agrícola. Vamos fazer isso com o IFEP, com o Instituto Técnico de Pernambuco. E aí quero colocar o maior desafio social que nós temos na educação de Palmares. Nós vamos trazer a UPE para Palmares. Isso é um fato. Eu trabalho nisso desde 2010. E todo mundo sabe, no dia 28 de maio de 2010, eu estive no gabinete do governador com o então secretário de Ciência e Tecnologia, Anderson Gomes, que hoje é secretário de Educação, e estive com o reitor da Universidade da UPE, da Universidade de Pernambuco, o professor Carlos Calado, falando da extensão da UPE para Palmares. Tanto é que no dia 9 de junho de 2010, o governador Eduardo Campos anunciou na quadra da escola de Nossa Senhora de Lourdes que nós teríamos uma extensão da UPE em Palmares. Por quê? Porque a Mata Sul é a única região do estado de Pernambuco que não tem uma universidade pública. Mas nós vamos associar a chegada da UPE a um desafio ainda maior. Nós vamos estadualizar a nossa FamaSul. Vamos fazer uma parceria entre a UPE, nós vamos fazer uma parceria entre o governo do estado e o governo municipal, para que nós tenhamos a FamaSul estadualizada nessa parceria com a UPE. E todos os cursos da FamaSul serão gratuitos. Ninguém vai pagar nada. Nós vamos ter uma faculdade de qualidade. Porque nós pensamos naquela faculdade como elemento de inclusão social do nosso povo. E nós vamos, esse será o grande desafio para que nós façamos, já a partir de 2013, essa estadualização. Vamos procurar a UPE, sim, para que nós tenhamos a FamaSul como uma universidade, uma faculdade que posteriormente pode se transformar até em uma universidade, tá certo? Aqui em Palmares, fazendo essa grande parceria, sendo a gestão dela compartilhada entre o município e o estado e a população, não só de Palmares, porque quando a gente fala da FamaSul, eu não estou falando só do ganho social que nós vamos ter em Palmares, mas no ganho social que nós vamos ter para a Mata Sul de Pernambuco toda, e até norte das Alagoas, e também parte do Agreste, que hoje se desloca a Palmares. Nós vamos trazer novos cursos. A UPE já começa a fazer o vestibular agora, no final deste ano, para a implantação do Polo Palmares. Mas nós queremos mais. Nós vamos procurar o UPE, o governo do estado, para trazer cursos maiores, cursos de engenharia para nosso município e nossa região. Engenharia naval, metal mecânica, petróleo e gás, civil. Nós vamos trazer engenharias. E aí, Carol, você médica, a gente já vem discutindo muito isso. O grande sonho nosso é trazer a faculdade de enfermagem aqui para Palmares e dentro do hospital regional como hospital escola.
para a preparação de enfermeiras, Ana Nélia, aqui em nosso município. E aí, no futuro maior, nós vamos plantar semente, para que no futuro, quem sabe, nós pudéssemos ter nossa faculdade aqui com medicina para atender a matação de cachorro. A gente tem que plantar semente para que isso seja possível. Nós temos que preparar a nossa população, nosso jovem, com determinação, com uma visão de futuro, sabendo o que queremos e o que podemos fazer. Vamos agora para o nono ponto de número 9. Nós temos apoiar as iniciativas da agricultura familiar destinadas ao consumo em escolas, creches e abrigos municipais. É possível nós aproveitarmos a nossa agricultura familiar, nosso pequeno agricultor, e trazer para Palmares. Nas escolas, nós já temos o PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar. No Estado, nós temos alguns programas que atendem a compra de gênero alimentício para a implementação das escolas, das creches e também de abrigos municipais. Isso feito através do IPA, através da Secretaria de Agricultura do Estado e também através da CONAB. Nós podemos fazer a aquisição da agricultura familiar do nosso município. E nós vamos estruturar e dar as condições, porque hoje o grande desafio, eu vou colocar aqui porque também vai ser um desafio nosso, é criar em Palmares uma central de abastecimento, uma CEAP, uma central de abastecimento que atenda principalmente aos pequenos produtores. Porque qual é o grande desafio do pequeno produtor? Ele vai, planta, quando colhe ele não tem a quem vender. O que é que acontece no nosso município? Um agricultor planta, por exemplo, inhame. Quando ele colhe e quer vender, por exemplo, a R$1. Aí chega o atravessador que diz: eu só pago 50 centavos. Aí não tem para quem recorrer, ou perde ou vende 50 centavos. Vende a 50 centavos. Esse atravessador pega aqui, leva lá para a SEAC em Caruaru, vende a R$1,20. A SEAC vende a R$1,60 ou R$1,70. O supermercado ou a feira ali vai vender a R$2,50, porque também tem frete, transporte, tem tudo para chegar aqui. Ou seja, uma coisa que aqui era 50 centavos, ele poderia vender direto, por exemplo, aqui é o supermercado Confiança, a um preço menor, com qualidade. O supermercado teria condições de vender mais barato para a gente e de melhor qualidade, plantado aqui em nosso município. Então, é possível fazer isso. Nós vamos ter a nossa Secretaria de Agricultura acompanhando, inclusive com técnicos, favorecendo e acompanhando e melhorando a qualidade do atendimento técnico para os nossos agricultores. O ponto número 10, terminamos os 10 pontos de desenvolvimento. Integrar a economia da cidade ao calendário festivo e cultural, valorizando o consumo, a contratação e prestação de serviços dos empreendedores locais. As nossas festas também. E fazemos aqui, principalmente a do meio do ano, ao final do ano, que nós já sabemos o esforço que a CDL faz, a Associação Comercial e a CDL faz para implementar o comércio. Nós vamos ser parceiros, cara. Nós vamos ser parceiros com o CDL e com a Associação Comercial para que nós possamos incentivar a população, não só de Palmares, mas da região, a vir comprar em Palmares, a investir em Palmares. E nas nossas festas, a Associação Comercial e a CDL serão sempre parceiros nossos para que nós possamos melhorar e desenvolver a economia local em Palmares. Terminamos a questão do desenvolvimento. Aí nós vamos passar para o segundo ponto. É menor, pela quantidade, né? O segundo ponto que nós colocamos como temática é o respeito. Nós colocamos o desenvolvimento como nome. E aí atinge diretamente as ações do comércio local. Mas agora o respeito. E aí no respeito nós temos o que é respeito. O respeito às pessoas é a base de um governo eficiente. Nós não podemos ter um governo eficiente se a gente não respeita as políticas públicas e não respeita o nosso povo. Então esse está muito bom. Esse é a base do nosso respeito. Dividimos esse respeito em 5 ações prioritárias. E aí mexe exatamente com o social. 5 áreas. A primeira é educação. Poderia ser diferente, né? O professor começa logo por educação. A primeira é educação. Ginásio Municipal Fernando Augusto Pinto Ribeiro. Construção do novo ginásio municipal no mesmo local onde sempre
recuperando sua memória em símbolos, verde e branco. Não é saudosismo, é porque nós temos uma escola aqui de qualidade. O ginásio é um pouco da minha vida. Minha vida, inclusive, profissional, começou aqui no ginásio municipal em 1993. Eu tenho um carinho especial por essa escola. E na nossa gestão, nós vamos reestruturar o nosso ginásio municipal. Essa é o nome. Agora, nós vamos trabalhar também na área de educação, na formação profissional, como já falei aqui, através do IFEP, na formação superior, através da UPE e da estadualização da FamaSul. Também nós vamos trabalhar na inclusão dos nossos jovens, em todas as formas e tipos de cultura e lazer, esporte, cultura e lazer, para que nossa formação educacional seja completa. A formação de um cidadão, ela não pode ser cortada, isso não pode ser pela metade, ela tem que ser completa, em todas as suas partes: educação, saúde, cultura, esporte e lazer. Essa é a complementação da formação do ser. Depois da educação, nós vamos para a saúde. E na nossa saúde, no nosso governo, a nossa luta, a nossa bandeira principal será a construção de uma unidade de pronto atendimento, de uma UPA 24 horas para Palmares. E será equipada com a ambulância do nosso SAMU. Nós vamos brigar nossas duas brigas, a UPA e o SAMU para Palmares. Obviamente que nós precisaremos reestruturar os postos de saúde hoje existentes em Palmares. Dos 18 postos de saúde, hoje em Palmares, apenas 5 têm suas equipes completas. As demais, falta membros de sua equipe, falta remédio, o atendimento é ineficiente. Nós vamos ter que reestruturar a saúde, tá certo? Mas vamos trazer. Enquanto a UPA não chegar, mas já no início de 2013, nós vamos ter um posto de saúde que atenderá 24 horas. Um posto de saúde que atenderá também no horário noturno. E neste posto de saúde, que nós deixaremos ele 24 horas, nós teremos uma central de ambulância, para principalmente no horário da noite, essas ambulâncias buscar os pacientes ou para atendimento no nosso ambulatório, no nosso posto de saúde, mas se tiver casos mais graves, também transportá-lo ao Hospital Regional de Palmares ou aos outros hospitais, né, particulares aqui de Palmares. Esse atendimento que nós sabemos que no horário da noite é o horário mais difícil, onde para se conseguir um carro, para se conseguir um transporte. Nós vamos ter uma central de ambulância 24 horas para atender o povo de Palmares. O grande desafio, também todo mundo questiona, mobilidade urbana. Eu tenho muito cuidado, Carlos, porque quando fala em mobilidade urbana, todo mundo pensa que o trânsito no centro da cidade. Como organizar esse trânsito no centro de Palmares? É um grande desafio. E aí, qual é o meu maior pensamento? O que é que vem primeiro na cabeça, Carlos? É o seguinte: quando você pensa muito em organizar o trânsito do centro, você vai criar parâmetros e você vai proibir as pessoas de estacionar no centro. Você vai afastar as pessoas do centro. Então você vai afastar as pessoas do comércio. Nós precisamos fazer o contrário, precisamos trazer as pessoas do comércio. Hoje Palmares tem 485 transportes alternativos cadastrados, trazendo e levando gente para Palmares todos os dias. E essas pessoas são importantes, porque vêm em Palmares ou para o comércio ou para o serviço, atrás dos vários serviços que são oferecidos aqui em Palmares. Então nós temos que fazer a reorganização urbana em Palmares, no nosso centro da cidade, mas de uma forma que a gente também compartilhe isso olhando o nosso comércio, tá certo? E o comércio em geral. Mas nós falamos aqui da mobilidade urbana numa esfera muito maior do que pensarmos até só apenas o centro da cidade. Mas vamos pensar a cidade como um todo. Colocamos aqui ampliar o anel viário da cidade para interligar a FamaSul, o Cruzeiro lá em cima e os loteamentos localizados no engenho São Manuel, bem como acionar o DENIT para melhor localizar retorno de acesso à altura do bairro de Santa Rosa. Aí eu quero colocar ampliando, porque também se fosse fazer um texto maior dá uma página toda, mas eu quero colocar aqui o foco. Nós vamos, já está no nosso plano de governo, o recapeamento asfáltico da nossa cidade.
do centro da cidade, mas nós queremos também fazer um asfalto, um anel viário, passando por Santo Onofre, Santa Luzia, unindo a Santa Rosa e a Coab 2. Ou seja, descer da Coab 2 com um calçamento asfalto pela principal ali, passando pelo Centro Social Urbano, Padre Vitor da Greca, descendo pela Dalino Ferreira Lins e buscando até o terminal rodoviário estadual. E também uma passando ali pelo Abrigo São Francisco de Assis, pegando a Tenente Everaldo, o Alto Inglês, Principal de Santo Onofre, Oswino Costa, 8 de dezembro até o Nico Santa Luzia. Anel viário de asfalto nesses principais acessos aos bairros de Palmares, para que nós tenhamos um acesso melhor para a nossa população. Mas também estamos pensando no anel viário do Engenho São Manuel. O Engenho São Manuel, que hoje é um bairro importante em nossa cidade e não tem nenhuma área urbanizada ali ainda. Então nós vamos ter que cuidar para fazer o saneamento básico e o calçamento, principalmente da rua principal, onde nós vamos fazer o anel viário passando, pegando ali parte do Engenho São Manuel, pegando até o Santuário e complementando até a Famasul, um anel viário que possa ir ali por trás, sem necessariamente aqui pela BR-101. E no acesso do retorno à nossa cidade, para quem vem, por exemplo, das praias de Caruaru ou do outro lado da cidade, tem que ir até depois da Famasul para fazer aquele retorno. Você sabe que nós já participamos de várias audiências com o DENIT para melhorar aquele acesso. Mas nós podemos fazer um acesso ali antes da granja, aquela área de granja ali, que entra para a granja de Barreiro, ali antes, nós podemos descer e por baixo da BR-101 fazer o anel viário de retorno, buscando o retorno para Palmares mais próximo. Além de fazermos passarela, que ali na área comercial tem que ter uma passarela ali, próximo ao posto, por exemplo, do nosso amigo Jason, que está conosco hoje aqui, para o outro lado da cidade, para que nós não tenhamos tantos acidentes e ali de pessoas que tentam atravessar aquela BR e que nós sabemos que é tão difícil. Outro ponto, não vive outro grande desafio, passa a ver e as ações para a água. Grande questão é o seguinte: eu trabalhei no SAI 2 anos. A Água de Palmares, a nossa estação de tratamento, foi construída em 1954. Tem 58 anos. Foi construída para uma realidade de 4.000 residências na época. Hoje tem quase 30.000 residências Palmares. Então, uma coisa que foi construída para 4.000 residências não vai atender a 30.000 residências. Então, efetivamente, nós precisamos construir uma nova estação de tratamento do SAAI para atender a população de Palmares. Agora, a construção de uma nova estação de tratamento é em 2009. Eu estive em Brasília em 2009, em fevereiro de 2009, e através da deputada federal Ana Reis, conseguimos uma emenda na ordem de quase 4 milhões de reais para a construção de uma nova estação de tratamento do SAAI, que será localizada ali em Catuama, uma área desapropriada de 1 hectare, e ia sair uma adutora de 12 quilômetros, para levar água até a Coab 2, a caixa da Coab 2, para que pudesse abastecer os bairros, principalmente a Coab 2, Santo Onofre, Santa Luzia e Santa Rosa. Essa estação, ela é menor do que a atual, mas ela tem a capacidade 3 vezes maior de tratamento de água, porque a tecnologia é melhor. Esse dinheiro está na Caixa Econômica, foi feito o projeto, mas o governo atual, infelizmente, não conseguiu implantá-lo. Mas nós, a partir de 2013, vamos trabalhar fortemente para que isso seja possível. E depois da construção da nova estação de tratamento, nós teremos um outro desafio, que é buscar os recursos para que nós possamos trocar grande parte da malha de distribuição da nossa cidade. Porque a malha antiga de distribuição, que tem 58 anos, não suporta mais a distribuição de água. As paredes de amianto dos campos, que tinha 2 centímetros, hoje tem meio centímetro. Então, nós não podemos nem trabalhar na capacidade máxima da nossa estação de tratamento, porque senão estão levando de palmo em palmo. E hoje é uma realidade. Quase todas as semanas tem estouro de cano na nossa cidade, e para que isso acabe, nós teremos que reconstruir a malha de distribuição em quase 80% de nossa cidade, porque é uma malha antiga de mais de 50 anos. E finalmente, o quinto ponto, a infraestrutura. Aí eu já falei um pouco, me antecipei. Recapear o asfalto das vias públicas do centro urbano e comercial de nossa
cidade, além de realizar a operação constante para tapar buracos e recolocar o meio-fio de algumas ruas. É uma ação que já falei, vamos buscar o asfalto para o centro da cidade, mas também fazendo esse anel viário dos bairros de Palmares. E essas operações de tapar buraco tem que ser permanente, e quando você não faz, ele vai se acumulando de forma tal que hoje nós temos ruas com muita dificuldade de trafegabilidade. Nossos carros, nós precisamos permanentemente estar trocando amortecedor e perdendo pneu nos vários buracos hoje de nossa cidade. Terceiro e último ponto, cara. Cidadania. Esse é o terceiro ponto. Falamos do desenvolvimento, do respeito das políticas públicas e agora da cidadania. Terceiro ponto. O que é cidadania? Como se conquista a cidadania? A cidadania se conquista na participação e na rede social de proteção aos mais necessitados. No nosso governo, o foco será cuidar das pessoas, mas principalmente as pessoas e os bairros mais carentes do nosso município serão prioridade no nosso governo. Vamos ter prioridade com os bairros mais perdidos, e aqueles que precisam de uma infraestrutura de cuidado mais permanente. Aí nessa área, nós temos, primeiro, desenvolver programa municipal de combate à fome. Como é que nós vamos fazer esse programa de combate à fome? Nós vamos aumentar o nosso cadastro do Bolsa Família. Nós vamos fazer mais cadastro de famílias para ter acesso ao cadastro da Bolsa Família. Desenvolvendo ações de economia solidária, microcrédito e cooperativismo comunitário. Nós vamos, e aí foi foco até do nosso vereador, professor Eduardo, de buscar algumas parcerias, Banco do Nordeste, Caixa Econômica Federal, que inclusive disponibiliza crédito para o pequeno empreendedor, e aqui nós temos vários empreendedores da nossa Sulândia que têm acesso a esse crédito do BNB. Né? Então nós temos o crédito amigo do Banco do Nordeste, que é possível, o microcrédito produtivo, orientado ao BNDES, Banco do Brasil, o Centro Público de Economia Solidária, para poder buscar esses recursos, para que nossos empreendedores possam ter acesso e que sejam acompanhados pelos agentes do governo municipal, no acesso e no acompanhamento das políticas públicas de desenvolvimento local sustentável. Nós temos também reequipar e atualizar o Centro dos Idosos do município e o programa Resgatando a Cidadania. Nós queremos colocar aqui esses dois programas. Nós vamos trazer outros programas também. Mas o Centro dos Idosos, nós vamos ampliar o atendimento ao idoso do nosso município. Passou um bom tempo fechado lá. Recomeçou timidamente. Mas nós vamos investir no cuidado do idoso. E nós sabemos o quanto é importante cuidar dessas pessoas no estágio avançado. Inclusive, cuidar das pessoas sobre todos os aspectos. E o programa Resgatando a Cidadania, que é o oposto do idoso, é cuidar das nossas crianças e dos nossos jovens, que não podem estar livres sem nada para fazer, porque vão para o mundo da droga, para o mundo da violência. E como é que a gente vai tirar eles das drogas e da violência? É ocupando ele com outras atividades. A atividade educacional em um período e uma segunda atividade de recreação e de inclusão social no outro horário, para que eles ocupados possam ter a sua plena cidadania e formem cidadãos e vão interagir com nossa sociedade. Também, outro ponto, construir creches nos distritos e bairros populosos, articuladas com o programa Mãe Coruja. Nós vamos criar no nosso governo algumas creches. Nós colocamos em número de 8, 2 no distrito e 6 nos bairros principais de Palmares. Aqueles bairros mais esquecidos, São Francisco, Novo Horizonte, Santo Onofre, Santa Luzia, os bairros mais afastados e mais esquecidos. Nós vamos trazer a creche porque passei muitas casas, no porta a porta, ouvindo o clamor de muitas mães que ficaram viúvas ou foram abandonadas pelos seus maridos.
mas tem 1, 2, 3 filhos para cuidar. Não tem com quem deixar. Então vive hoje do Bolsa Família, passando quase que fome para cuidar de 2, 3 filhos. E não pode, porque não tem com quem deixar as crianças, não pode trabalhar. Uma creche, ele poderá deixar seus filhos, sabendo que vão ser bem cuidados e alimentados. E podem buscar o sustento para dar uma qualidade de vida a seus filhos. E também hoje, no mundo moderno, o homem trabalha, mas a mulher também pode ajudar na remuneração da família para ter uma vida mais digna hoje. E a inclusão no campo de trabalho. Então a creche é importante para a inclusão do nosso povo. A articulação do programa Mãe Coruja, que é um programa importante do governo do Estado e que traz o acompanhamento das gestantes, do início até o final, e também nos primeiros meses pós-gestação, na formação e no cuidado da criança. Então nós vamos fazer essa parceria também com o programa Mãe Coruja. E um ginásio de esporte equipado para as modalidades praticadas em quadro esportivo. Nós precisamos cuidar de uma área que hoje, em nosso município, ela praticamente não existe, que é a área de esporte. O esporte que eu falo não é só o futebol de campo, nem o futebol de salão. Nós vamos ter futebol de salão, nós não temos uma quadra hoje, depois do Portelão destruído, nós não temos uma quadra esportiva. No dia 27 de janeiro deste ano, conversando com o governador Eduardo Campos, quando ele veio assinar a ordem de serviço da barragem de Serra Azul, ele me perguntou algumas ações prioritárias para Palmares. Pediu que eu colocasse no papel, eu coloquei e entreguei a ele algumas ações importantes. Mas a primeira ação, ponto número 1, e que fazia já o pedido a ele, é a construção de um ginásio de esporte, de um ginásio poliesportivo com capacidade para 5 mil pessoas de Palmares. Porque atende a nossa população. Mas nós vamos também resgatar o ginásio de esporte que teve início na gestão do ex-prefeito Eduardo Magalhães, que está aqui nos acompanhando nesta noite. Nós vamos concluir aquele outro ginásio de esporte, que Palmares tem capacidade de ter 2, 3 ginásios de esporte para atender a demanda esportiva de nossa cidade. Mais ainda, construir também nas nossas praças áreas de lazer e de esporte também nas nossas praças. Nós podemos construir campos de areia, quadras esportivas, com refletores, com alambrado, para que nós possamos ter a prática esportiva nos nossos bairros. E também área de lazer para nossas crianças. E também, outro ponto, integrar a comunidade de artesãos locais à política cultural do município e do Estado. Aí eu penso, Dona Maria José Serino, utilizar aquele espaço, o mercado público que foi realizado pelo governo do Estado através da DNPE. Construir aquele mercado público para os nossos comerciantes ali da Sulanca, mas também tem uma área dedicada aos artesãos de Palmares ali. Porque a pessoa vem a Palmares hoje, quer levar uma lembrancinha de Palmares. Encontra onde? Não encontra. Os nossos artesãos têm que fazer arte de vender e comercializar os 12 meses do ano e todos os dias. Não tem que ser só quando tiver uma festa, bota uma barraquinha ali para comercializar os seus produtos. Não. Nós vamos ter aqui um espaço, já me permita fazer referência a você, que é um artista, uma pessoa que luta pela cultura de nossa cidade. No nosso governo, nós vamos construir, não é em paralelo, mas junto com todos os artistas e todos aqueles que fazem cultura do nosso município, um centro de atividade cultural permanente em nosso município, trazendo todos os nossos artistas para junto, por exemplo, com o local, que é o ponto de cultura do estado de Pernambuco, aqui em nossa cidade, que pode contribuir muito. Nós vamos juntar todos os nossos artistas de Palmares para resgatar a cultura de Palmares. Porque a cultura não é apenas fazer 4 festas no ano, fazer o Pré-Mares, o São João, o Forró-Mares e uma festa no dia 8 de dezembro. Cultura é aquilo que você faz todos os dias, os 12 meses do ano, e fazendo a inclusão principalmente dos jovens, trazer os jovens de Palmares para ter acesso à cultura do nosso município. Quem vai fazer a cultura do nosso município são os nossos artistas, aqueles que têm compromisso com o nosso povo, que têm compromisso de resgatar, porque Palmares, como é conhecida, terra dos poetas, como diz o nosso hino, de cultura e de grandeza, no mundo não havendo igual assim.
nós vamos ter que resgatar, começar a resgatar a nossa cultura e os nossos artistas. E eles serão parceiros na formulação da política de cultura. Não estou dizendo que não vou fazer os eventos maiores. Nós vamos fazer sim o Premares, o São João, o Forró Mais, festa dia 8 de dezembro, festa de final de ano. Nós vamos fazer até melhor e maior. Mas nós precisamos fazer política de cultura permanente. A Fundação Casa da Cultura Hermílio Balba Filho não tem que ser uma casa de evento, tem que ser uma casa de cultura permanente, de fomentar a cultura do nosso município, junto com quem faz cultura, que são nossos artistas. É dessa forma que pensamos cultura. E é dessa forma que nós vamos trabalhar a partir de janeiro de 2013. Terminamos a nossa apresentação. Agora eu queria pedir a vocês, e queria pedir ao nosso amigo Erivaldo, para passar um vídeo rápido de 1 minuto, porque tudo isso que falei para vocês aqui, eu me coloco à disposição para responder perguntas de todos e também da CDL. Dizer o seguinte: nosso governo será um governo de responsabilidade, trabalho, desenvolvimento. Nós vamos ter uma cidade melhor. É fácil fazer tudo que disse aqui? Não, não é fácil, é difícil. Se fosse fácil já estaria feito. Mas nós sabemos como fazer. Nós vamos montar um grupo de trabalho sério, competente, técnico. Nós vamos trabalhar com política, nós vamos trabalhar com técnico que tem competência para fazer os projetos que Palmares precisa. Vamos buscar força política, vamos buscar parceiros para trabalhar com Palmares. Agora, o nosso maior parceiro é esse aqui que vocês vão ver agora. Esse será o nosso maior parceiro. E a educação, eu não falei aqui, mas está no nosso plano de governo. Nós vamos colocar a internet em todas as escolas e todos os professores da rede municipal de ensino receberá laptops e tablets para trabalhar conectados com redes sociais e poder fazer uma educação de qualidade. Isso nós fazemos até com parceria. Mas eu sou o João Bezerra, um grande amigo meu e amigo também da minha mãe, quando deputada federal, sempre teve o apoio de João Bezerra. É uma pessoa preparada, leal, ética, que sabe como ninguém colocar a máquina administrativa para funcionar na direção daqueles que mais precisam. Ele tem experiência, foi vereador, vice-prefeito, esteve conosco nos momentos mais duros na reconstrução de Palmares. Eu acho que João Bezerra é alguém que está preparado para assumir responsabilidades ainda maiores. Por isso que aqui estou para prestar esse testemunho, dizer a João Bezerra que ele sempre vai contar conosco, com o nosso apoio, para que possa construir uma Palmares ainda melhor no futuro. Um grande abraço do seu amigo João, do seu companheiro de partido que está ao seu lado nessa jornada. Esse é o grande parceiro que vai trazer, junto com o nosso planejamento, vai trazer o desenvolvimento de Palmares. Palmares precisa de muita coisa, nós sabemos disso. Colocamos algumas no nosso plano de governo. Nosso plano de governo é composto de 40 pontos dividido em 8 temáticas. Eu vou passar aqui, vou assinar e passar aqui para Carlinhos, que representa a CDL, uma cópia do nosso plano de governo que foi registrado no cartório eleitoral aqui de Palmares, como compromisso de uma gestão 2013 e 2016, comprometida com o povo de Palmares, comprometido com o desenvolvimento, com o respeito e a cidadania de uma cidade melhor. Nós vamos ter uma Palmares melhor. Muito obrigado.